para o Diogo, para ele poder se comunicar conosco. Olá, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, é uma grata surpresa ver a casa tão cheia. Eu fui informado que haviam poucas pessoas, então é muito bacana, sejam bem-vindos. Antes de começar, eu não sei se é muito habitual aqui da casa, mas como muitas pessoas vêm de fora, a gente acaba trazendo problemas aqui para casa, né? Problemas que estão na nossa mente. Eu vou só pedir, antes de começar esse estudo, a gente vai estar falando um pouquinho sobre crenças, mas para que a gente pudesse silenciar um pouco, né? Então eu vou pedir para que todos fechem os olhos, por favor. Só fechar os olhos e começar a prestar atenção no nosso processo de inspiração e expiração. Vamos deixar os problemas do lado de fora. São apenas alguns minutos que nós vamos estar dedicando a nós mesmos. Vamos tomando consciência do nosso corpo. Prestando atenção nos movimentos da mente. Prestem atenção em como a mente faz barulho. Como ela tenta chamar a nossa atenção através dos nossos medos, das nossas culpas. Não precisem brigar com esses pensamentos, apenas observem. E vai sentindo como o silêncio vai tomando conta do seu ser. Esse é um silêncio que se comunica com você. Vocês não farão falta para o mundo por esses minutos. Apenas coloque atenção na sua respiração. Sentindo essa energia de amor que envolve cada um de vocês. Não precisa ter medo dessa energia. É uma energia de amor. E vai notando como uma sensação de paz, de proteção, vai tomando conta do seu ser. Toda vez que nós procuramos o silêncio, todas as vezes que nós nos voltamos para nós mesmos, sabendo ou não, nós estamos buscando Deus. O Deus que habita em cada um de nós. Basta tomar consciência das manifestações do Criador. Ele está em tudo e em todos. E esse ar que nos mantém vivo é um milagre. É Ele mesmo atuando em cada um de nós. Então usufrua por alguns instantes a mais desse silêncio.
Ok. Vamos abrir os olhos bem devagarinho. Quem aqui tem o hábito de meditar? Levante a mão. Poucas pessoas, né? A gente fala... O que nós fizemos aqui, claro que meditação leva-se bastante tempo para que a gente consiga silenciar, né? Voltar para dentro, mas eu sugiro a cada um de vocês que comecem a praticar, porque muito se fala de meditação hoje em dia, existem N técnicas para estar meditando, mas na verdade meditação é algo bem simples. É só a gente fechar os olhos, silenciar, começar a prestar atenção na nossa respiração, né? E simplesmente silenciar a nossa mente, né? Porque a nossa mente ela é tão barulhenta, né? Nós temos tanto, o mundo externo traz tantas demandas para a gente. Se a gente for parar para observar os nossos movimentos mentais, a gente vai começar a perceber que ou nós estamos no passado, nos nossos traumas, nas nossas culpas, nos nossos rancores, nas nossas mágoas, ou no futuro, né? Nos nossos medos, nas projeções que a mente faz em relação ao futuro. E é interessante que a nossa mente, ela precisa, para ela projetar algo, o que ela vai fazer? Ela vai buscar no nosso banco de dados, naquilo que está armazenado, ou seja, nas nossas vivências. E durante muitas vidas, em detrimento de nós estarmos saindo de uma era que nós chamamos de Era de Ferro, realmente nós sofremos bastante durante essas vidas todas, né? Então a mente ela sempre vai buscar nas nossas memórias alguma coisa para projetar o futuro. Então geralmente quando nós pensamos no futuro, a gente pensa nele com medo. Medo de perder o emprego, medo de não pagar o aluguel, medo de ser traído, medo de não conseguir atingir os nossos objetivos, né? Então, se vocês começarem a parar para analisar os movimentos mentais, você vai ver que boa parte do seu dia, ou você está no passado, ou você está no futuro, deixando de viver a única coisa que é real na nossa vida, que é o agora, que é o nosso momento presente, que é onde tudo está acontecendo. Mesmo quando você está sofrendo em detrimento de algo que aconteceu lá no passado, você está sofrendo agora. Mesmo quando você está ansioso, quando você está com medo que algo vai acontecer ou que algo não vai acontecer, você está ansioso agora. É impossível a gente sair do agora. Os nossos medos de amanhã, quando amanhã chegar, o amanhã quando chegar vai ser hoje, né? Então é bacana a gente avaliar como é incoerente a gente perder tanto tempo das nossas vidas no passado e no futuro. A meditação é simplesmente um movimento para nos trazer para agora, para a realidade, porque ela sim é real, tá? E no agora, se a gente for prestar atenção, sempre está tudo muito bem. É impossível estar acontecendo alguma coisa ruim agora, nesse instante. Ou ela já aconteceu, ou ela está para acontecer. Mas agora, nesse exato momento, tá bom. Um pouquinho mais para frente, eu vou explicar um pouquinho por que é tão importante nós mantermos os nossos padrões de pensamentos equilibrados. A gente vai estar falando hoje sobre investigação do sistema de crenças. Eu vou pedir para que você... Isso aqui pode ser também um bate-papo, tá? Não precisa ser um monólogo.
Caso vocês tenham alguma dúvida, como é um tema novo aqui para casa, por favor, é só levantar a mão e fazer a pergunta. Alguém aqui sabe me dizer o que é crença? Qual a visão que vocês têm a respeito dessa palavrinha tão pequenininha? Os nossos padrões de pensamentos. Acreditar em algo. Acreditar em algo. Alguém mais? Legal. O que vocês falaram é isso. Crença nada mais é do que crer em algo, né? Eu ter certeza absoluta de algo. Como eu tenho essa certeza absoluta, como eu acredito piamente nisso, sequer eu paro para pensar a respeito dela. Melhor, sequer eu sei que eu tenho ela dentro do meu subconsciente, né? Bem ou mal, todo ser humano está construindo a sua vida a cada nanosegundo. É conhecido para vocês o termo física quântica? Quando eu cheguei aqui, a palestrante que estava falando, logo quando eu cheguei eu vi o quântica. Eu não sei exatamente o que ela estava falando, mas eu vi a palavra quântica, né? A física quântica é uma ciência, né? E através dela foi provado o que o mestre disse há 2000 anos atrás. Aliás, Jesus explicou toda a física quântica, tudo, através de parábolas. Ele falou do jeito que dava, de acordo com o local que ele nasceu, de acordo com a cultura daquele local. Não dava para ele falar em colapsar a função de onda naquela época, né? Então ele usou as palavras onde aquelas pessoas poderiam entender. Mas o maior princípio da física quântica, que hoje a gente fala que é o experimento da dupla fenda, que é o colapsar a função de onda, esses nomes bonitos, né, que esse povo dá para as coisas, o mestre ele resumiu numa frase: peça, crendo, e os receberei. Ele falou tudo, né? E a gente lê uma coisa dessa, parece que o ser humano não absorve muito bem isso, né? Quem tem mania de contar meias verdades somos nós, os políticos, e nós mesmos no nosso dia a dia. A gente que fala meia verdade, um avatar desse quilate espiritual, tudo que ele fala é 100% real, né? E ele falou com todas as palavras: peça, crendo, e os receberei. Uma outra coisa que ele disse, que as igrejas fazem questão de não ressaltar isso: vós sois deuses. Gente, não precisamos de mais muita coisa, né? Se ele está falando, né, vós sois deuses. Ou seja, Deus está dentro de cada um de nós. Por isso que se diz que ele é onisciente, onipresente, onipotente. Uma outra coisa que eu vi da antiga palestrante, uma frase muito interessante, ela disse: nós não temos consciência do poder que nós temos. É verdade. Porque não é pouca coisa, né? É o próprio, o Todo-Poderoso, que está dentro de cada um de nós. Então precisou passar 2000 anos para vir a física quântica e conseguir explicar através de equações o que foi dito. Nós já poderíamos ter entendido isso, mas não, precisa da dificuldade, né? Precisa intelectualizar. Física quântica é uma coisa cool agora, é uma coisa bonita, infla o ego de quem estuda, inclusive. Eu sou estudante de física quântica, né? Não precisaria de nada disso, mas tudo bem, veio a física e provou, porque a nossa mente ela precisa de provas. Então eu não vou explicar o experimento da dupla fenda agora, porque precisaria de 1 hora só para falar dele. Quem aqui que estivesse conectando com aquilo que eu estou falando, ou com aquilo que eu vou falar mais adiante, eu peço para que vocês procurem no YouTube
Lá tem uma animação desse experimento muito bem feita, tá? Para que vocês possam ver como que esses cientistas, esses físicos e espiritualistas, né, fizeram para provar que a gente cria a nossa própria realidade, né? No início eu disse, a gente está criando a nossa realidade a cada nanosegundo. Como que é feito isso? Né? De uns 10, 15 anos para cá, vem se falando muito do poder do pensamento. Mas isso é uma coisa meio vaga, né, gente? O pensamento tem poder. Mas cada um absorve essa informação da maneira que lhe convém. O pensamento ele é poderoso porque através do pensamento eu vou ter determinadas atitudes e etc. Não é isso, a coisa ela é bem mais profunda, né? Toda experiência externa que eu tenho, antes ela acontece dentro, né? Alguém leu o livro O Segredo aqui? Ou viu o documentário? Legal, bastante gente. Deu certo o segredo? Mas você conseguiu? Vou criar uma casa de 5 milhões. Não deu certo. Fiquei mais um pensamento positivo mesmo. Impregna ali. Legal. Material. Ótimo. Espiritual. Tá. Mas matéria é coisa de Deus também, então. Claro. Só é uma energia condensada, mas vem da mesma fonte. Eu gosto de citar esse documentário pelo seguinte. Ele foi lançado, se não me engano, uns 15 anos atrás, mais ou menos. Se eu não estou enganado. Foi feito o documentário e o livro. O livro ele é um pouquinho mais detalhado. Agora o documentário, eles falam, crie o que você quiser na tua vida. Pense nisso e isso acontecerá. Né? Aí não vai dar certo mesmo. A forma como esse documentário foi feito, e ele tem um apelo comercial de fato, e precisaria ser assim, é porque se vendeu muito e plantou uma sementinha, pelo menos em quem é. Né? A questão é, o ser humano ele não consegue ainda criar. Esse documentário ele praticamente está dizendo o seguinte: qualquer coisa que você quer na tua vida você pode, e isso é verdade, tudo é possível. Né? Acontece que eles pregam muito pensou, criou. Né? Quero isso, tá aqui. E a coisa ela não é bem assim. Né? Na verdade, o pensamento em si, ele não cria nada. E que bom que é assim, não? Porque se fosse pensou, criou, imagina o Fernandinho Beiramar, o que ele ia fazer com isso? Né? O Lula. Tantos outros. Porque esse povo, eles adoram poder, eles são workaholics, né? Aliás, eu sempre falo, se os trabalhadores da luz trabalhassem tanto quanto os negativos, a coisa já estava resolvida. Porque esse povo é workaholic. É 24/7. Eles não param nunca. Né? Então, esse documentário, ele prega muito isso. Pensou, criou, pensou, criou, pensou, criou. Graças a Deus que não é assim. Porque todo mundo que está aqui, inclusive é um prazer estar falando numa casa espiritualista, né? Porque todo mundo que está aqui está numa busca. Né? Tá numa busca espiritual. E vocês já devem ter percebido que tudo que envolve espiritualidade é zero mente. Deixa a mente para lá. É cardíaco. É sentir. Né? É tudo muito sutil. São dimensões diferentes. Porque eu posso mandar no meu pensamento. Nem isso o ser humano está fazendo ultimamente, né? Mas, se eu quiser, eu posso. Eu mando no meu pensamento. Eu posso cortá-lo, eu posso ressignificá-lo, eu posso fazer tudo isso. Mas, naquilo que eu sinto, eu não consigo mandar. Eu simplesmente sinto. Então, o pensamento, ele serve
para desencadear uma emoção ou desencadear um sentimento. Aliás, sempre atrás de uma emoção, de um sentimento, vem um pensamento. O pensamento é o desencadeador disso. Né? Mas o que cria efetivamente a nossa realidade é a energia que eu estou mandando do meu chakra cardíaco. Basicamente, o que esse experimento ele diz é: toda energia que você manda para o universo devolve para você potencializada. O que seria uma notícia para todo mundo sair comemorando, né? É como se Deus falasse assim: filhinho, vai lá para a Terra e qualquer coisa que você pedir, eu te dou. Né? Então é isso. Pensou, sentiu, criou. Precisa sentir. Parece fácil, né? O único problema é que por trás de qualquer pensamento existe uma coisa chamada crenças. E aí que é o problema. Eu vou dar um exemplo aqui, só para sintetizar o que eu estou falando. Vamos imaginar que tenha um mendigo passando ali na beira-mar, e ele foi no boteco tomar a cachaçinha dele, e alguém está falando do segredo lá. Aí ele ouve e falou: opa, eu também quero. Já incorporei. Aí ele para lá em frente a um restaurante aí, qualquer. Beira-mar. Aqueles caras. Ele: vamos lá, vou criar a minha realidade. Eu vou almoçar aqui. Aí ele olha no relógio. Passa 5 minutos, 10 minutos. Vai dar certo? Sabe que ele vai almoçar lá? Ele disse, ele pensou, né? Ele fez exatamente o que o livro disse para ele. Por que não vai dar certo? Qual o sentimento que está por trás desse desejo? Ele está olhando para o restaurante e ele está sentindo gratidão por saber que isso já está criado e que é só uma questão de tempo para que essa criação ela se condense, para que ele possa experienciar ela no seu plano físico. Ou ele está parado em frente ao restaurante e ele está pensando que ele não tem o dinheiro para comer lá, que ele não sabe pegar nos talheres, que as pessoas vão estar olhando com ele com ar de discriminação. Né? Então, o que de fato está por trás desse desejo? O desejo de querer comer lá ou a frustração de não poder estar fazendo aquilo? Vocês estão percebendo como a coisa é um pouquinho mais complexa? Porque esse ser, em detrimento das experiências que ele teve na vida dele, ele tem certeza absoluta que ele é pobre. Né? A vida de um indigente, de um mendigo deve ser bastante difícil, porque esse ser ele é discriminado até por crianças, né? Geralmente as crianças têm medo. A própria dúvida de que vai acontecer, né? Ele está ali pensando que vai, mas já está internamente duvidando, né? Está gerando, né? O negativo, né? Exatamente. Quem foi que falou? Eu. Você fala bastante, gostei. Tá? Ótimo. É isso. É interessante. A gente pode trazer alguns outros exemplos, tá? Um ser que está querendo... Eu estou falando aqui de aspectos materiais, mas isso para qualquer coisa, tá? É que com coisas materiais fica mais fácil da gente estar sintetizando. Um ser que quer um carro novo. Ele para em frente a uma concessionária. Aí ele vê o carro qualquer que ele gostou. Ele começa bem. Ele começa contemplando esse carro. Porque é gostoso a gente olhar o que a gente quer, né? Aí ele vai, ele senta no carro, ele pega no volante,
Ele começou muito bem, porque o processo de criação é exatamente esse, né? Passa-se 5 minutos, a mente vem com uma voadora no peito dele. Mas você não tem dinheiro para comprar? O que você está fazendo aqui? Né? Acabou. Já não está criando mais nada. Mas veja, ele está sendo Deus em ação ali. Ele está dando comando que ele não tem o dinheiro para comprar. E o universo obedece. Né? Aí ele sai de lá e entra no carro velho dele. Aí está no trânsito. Aí ele começa a sentir a frustração de estar naquele carro velho, que tem aquela suspensão dura, que dá dor nas costas dele. Né? Aí ele começa a vibrar na falta de dinheiro para comprar um carro novo, começa a vibrar no carro velho. O que é vibrar? É canalizar energia. Percebe que ele saiu completamente do carro novo? Ele começou a canalizar a energia dele na falta de dinheiro e no carro velho. Então ele vai receber do universo escassez financeira e mais carro velho. Ele vai continuar com aquele carro velho. Ele vai continuar dando mais problema. Esse carro que só me dá problema. Vai receber mais problema. Né? E assim a gente vem criando a nossa realidade, a cada dia a dia. Né? Eu acho que relacionamentos afetivos é a pedra no sapato de todo mundo, né? Está todo mundo em busca do seu amor perfeito, etc. Por que será que não dá certo? Né? Qual a crença realmente que se tem sobre relacionamentos? Pode falar. É um exemplo que eu tive, e quando for fazer um pedido, analisa muito bem o que tu vai pedir. Então eu estava lá com meus 46 anos e nunca tinha me apaixonado, nunca tinha gostado de uma pessoa. E eu disse assim, pô, eu namoro, mas não gosto. Aí eu disse assim, pô, eu quero me apaixonar e quero fazer tudo aquilo que as pessoas apaixonadas fazem. Telefonar, dar flor, sair cantando. E me aconteceu. E aquela paixão me deixou cego. Eu escolhi a pessoa talvez não ideal. E aquela paixão durou 6 meses. Aí acabou a paixão e continuou os problemas. Que até hoje eu não consigo resolver. Então, muito cuidado no que pedir. Podia ter pedido um amor, né? Se tivesse pedido amor, tinha resolvido. E você esqueceu também de pedir para que ela fosse apaixonada por você, né? Não há problema. Agora eu vou fazer uma outra colocação. Então, eu queria uma moto. Aí eu comecei a olhar a moto, qual é que servia para mim? Aí comecei a olhar, isso uns 4 anos. E agora no dia 12 de fevereiro, eu disse, não, eu vou entrar num consórcio de uma moto. Fui lá no dia 12 e no dia 27 eu já estava com a moto, contemplado na primeira assembleia. Mas eu demorei 4 anos pensando no que eu queria para não pedir errado. É interessante isso que você está dizendo. Eu vou pegar o seu gancho um pouquinho mais adiante, tá? Só para ficar claro, para que a gente consiga começar a criar a nossa realidade a partir do amor e não mais da dor, a gente precisa convencer o nosso próprio ser, tá? De que isso que eu estou falando aqui, e que tantos também, porque hoje se fala muito da lei da atração, né? Eu não estou falando nenhuma coisa inédita. Mas é importante a gente convencer o nosso próprio ser que isso é verdade. Então, como é que funciona esse trem aí? Tá? Eu posso falar isso aqui abertamente por conta do local que nós estamos. Então, lei da atração é puramente
espiritual, não é misticismo, é espiritual, né? Tira esses tabus de que só o que existe é isso aqui, porque todo mundo que está aqui sabe que não, né? Sabe que isso aqui é uma escola. Aliás, quem achou que veio aqui para férias, quanto mais rápido acordar aqui não, é melhor, porque isso aqui é um planeta escola, né? Ou seja, a gente vem aqui para nos tornarmos mestres de nós mesmos. E como é que eu posso me tornar sábio? Eu preciso aprender, certo? Como é que eu aprendo? Tendo experiências. Não dá para se formar em medicina e sair operando. Tem que fazer, como é que chama esse programa? Residência, né? Não tem jeito. Ou seja, só a teoria, ela não serve para nada. Perfeito. E para eu ter uma experiência, vocês concordam comigo que eu preciso da dualidade? Né? O que seria da paz sem a perturbação? Ou melhor, a paz existiria caso não houvesse a perturbação? Como é que eu posso identificar a paz se não existe o polo invertido dela? Né? Como é que eu posso saber o que é a felicidade se não existe a tristeza? Se não existe aquilo que é o contrário dela? Então a gente precisa se conformar, né? Quem acha que vem aqui e só vai ter situações maravilhosas, é um leve engano, né? Porque a gente planeja a nossa vida assim, né? Aí vem uma lei universal chamada lei do caos, te dá um tapa na cara e ela faz assim. Você planejou assim. Mas é justamente esse movimento, que é a lei do ritmo, que é parecido com o nosso eletrocardiograma, inclusive, que é o que garante uma média ponderada. Os nossos batimentos cardíacos, eles variam muito, mas lá no finalzinho, ó, a sua média é 86, então você vai continuar vivo por alguns anos, vai dar tempo, né? Porque existem oscilações, mas em última análise aquilo mantém uma média, é o que acontece aqui. Porém, sempre que eu penso em algo que eu realmente quero, isso já está criado. Já é. Aliás, a gente precisa entender que na verdade não se cria nada, se escolhe. Porque qualquer coisa que eu posso pensar, ela já existe. Por isso que a física quântica fala que são infinitas possibilidades, né? Porque é impossível você pensar em algo se esse algo já não existir. Porque se você tem a capacidade de pensar nele, ele já existe, ele já é. Então vamos lá. Eu quero muito ser médico. Isso vem de dentro. Então essa pessoa ela começa a pensar, ela começa a canalizar energia nisso. Ela assiste programas relacionados a isso, ela lê livros relacionados a isso. E ela está realmente manifestando a vontade de ser médico, de exercer a medicina. Ela está canalizando essa energia. Uma vez que ela tem essa vontade, isso já é real nas dimensões mais sutis, aquelas que a gente não vê. Que não é matéria, é energia sutil, alta vibração. Tá? Então já está lá. Leva-se algum tempo para que essa energia possa se condensar, ou seja, baixar o seu padrão vibratório, para que eu possa ter uma experiência na matéria, afinal de contas, é onde eu estou. Por isso que se fala que o universo conspira a nosso favor. O que é essa condensação? Justamente, existe um processo físico de condensação de energia, e o universo começa o quê? Se virar para atender o nosso desejo. Isso vem através de sincronias, principalmente de sincronias. Vem através de pessoas. Se a gente for parar para pensar, alguém aqui que é casado, pensa, como que eu conheci o meu parceiro ou a minha parceira? As histórias são mais ou menos parecidas. Nossa, naquele dia era para eu ter ido no lugar A, aí furou o pneu da minha amiga, ela não pôde me pegar, eu acabei indo no lugar B e acabei conhecendo aquela pessoa. E estou com ela até hoje. Faça uma repertorização.
São sincronias, não existe acaso no universo. Aí, nós que somos muito pragmáticos, né? Como que isso acontece, eu não faço a menor ideia. Eu sei que é perfeito, está dentro de uma ordem divina. Mas o fato é, se eu pensar realmente e sentir aquilo, aquilo já está criado. Então, é só uma questão de tempo para que você possa usufruir. Não tem ninguém no universo julgando os nossos desejos. É isso que precisa ficar claro. Isso não passa por um crivo de alguém, né? Você está exercendo apenas o seu poder de criação. Tudo muito bem até aí, né? Onde que tudo começa? A formação das crenças. Na infância. Né? A criança, quando nasce, ela vem com uma massinha quente. A gente começa a condicionar. A partir daquilo que eu acho certo. Né? Criança dá trabalho, né? A gente sabe que dá. Eles têm uma energia danada. Às vezes é bom colocar um medinho, né? Se você fizer isso, o bicho-papão vai vir. Né? É tanta energia que elas têm que, muitas vezes, por amor, nem é por maldade, nada. Né? Mas começam os condicionamentos. A criança, até os 7 anos, ela é pura. Pura. Né? E aí os pais, tios, avós, vão começando a colocar as crenças que eles têm naquela criança. Então, por exemplo, pais extremamente repressores. O que é um pai repressor? Em última análise, é alguém que exige a perfeição do seu filho, né? E usa de um método de enaltecer os seus pontos fracos para forçá-lo a virar o oposto, né? Então, pais extremamente opressores, eles ficam batendo muito no defeito do filho. Você não é bom aluno, você é mal educado, etc, etc. Isso faz o quê? Que essa criança, ela acaba pegando o quê? Um complexo de inferioridade, que vai desencadear um processo de insegurança, de carência afetiva. Porque quem está enaltecendo os pontos fracos está rejeitando, em última análise. Né? E a criança está absorvendo tudo isso. Chega na adolescência, começa a experimentar o quê? Rejeição. Começa a ser rejeitado pelos amigos de colégio, começa a ser rejeitado por namorado. E essa pessoa, ela já traz com ela, isso fica armazenado no DNA. Ela vê o mundo aqui e ela está aqui. Todo mundo é melhor que essa pessoa. Aí torna-se uma pessoa extremamente perfeccionista. Tudo processo subconsciente, tá, gente? Essa pessoa torna-se extremamente perfeccionista. Ela quer fazer tudo perfeitamente porque ela precisa provar para o mundo e para ela mesma que ela não é tão ruim quanto ela pensa que ela é. Essa pessoa vai se tornar a pessoa mais boazinha do mundo. Ela sempre vai atender às expectativas que os outros têm sobre ela. Afinal de contas, eu sou menos que todo mundo, né? É um favor que me fazem gostar de mim. É um favor que me fazem me aceitar em determinados grupos. Essa pessoa nunca vai fazer nada para ela. Ela odeia rock, convidou, vamos, claro, eu adoro. Mas odeia, mas vai. E são processos mecanizados, processos robotizados. A pessoa sequer sabe, ela não faz nem ideia do porquê que ela faz isso. Ela acha até que ela gosta daquilo. Só que a vida cobra. Quando eu tento atender muitas expectativas do mundo, e não são poucas, eu estou indo para lá, né? Eu estou me afastando cada vez mais de mim mesmo. Isso é como se eu estivesse preso a um elástico. Eu posso ir, eu posso brincar,
mas é um elástico. Vai tensionar, tensionar, tensionar. Em algum momento, em alguma vida, esse elástico vai me puxar de volta. Geralmente, a partir da dor. Porque a gente tem toda a oportunidade de fazer as coisas, aprender através do amor. Né? Uma pessoa que tem um complexo de inferioridade desse, ela vai conseguir ser amada algum dia. Porque uma pessoa com complexo de inferioridade, a autoestima dela é zero. Consequentemente, ela se odeia. Ela fala que não, mas nem ela se suporta. Então, o que ela está emanando? O que ela acredita realmente? Ela acredita que ninguém pode gostar dela. Então, assim é. Assim vai ser. E olha, eu estou dando um exemplo aqui, basta a gente tropeçar na rua, você vai dar de cara com uma pessoa assim. Né? Aí essa pessoa vai procurar uma terapia, ela fala, eu não sei o que acontece na minha vida. Eu não consigo um namorado. Né? Aí tem que fazer todo esse processo de investigação, chegar nessa crença, fazer com que essa pessoa compreenda o porquê que ela tem essa crença, o que essa crença acarretou na vida dela, para que ela possa ressignificar essa crença. Então não adianta falar eu quero um namorado, não adianta falar e não se sentir merecedora disso. Né? Então são crenças, são condicionamentos que a gente vai adquirindo na nossa infância, que é um problema. Uma outra coisa, bullying escolar. Né? Os desencadeamentos disso na vida de uma pessoa é impressionante. Aquela pessoa que está sendo sempre humilhada. Né? Essa pessoa, lá no futuro, ela vai ter um medo do mundo. Vai ser uma futura consumidora de Rivotril, sem dúvida. Porque vai ter um medo. E aí, o que o medo desencadeia? Ansiedade. Porque essa pessoa, a crença dela é que as pessoas sempre vão fazer mal para ela. Porque é o que ela viveu lá na sua infância. E o que ela vai receber do mundo? Pessoas que vão fazer mal para ela. Porque é isso que ela está emanando. É o medo de que sacaneiem. Mas está canalizando aonde? No medo. Outro tipo de crença é problema. A mídia, a educadora do ser humano, né? TV Globo, novelas. Né? Basicamente fala assim: para você poder andar na praia de Balneário, pena que não dá para vocês, não sei se vai dar para todo mundo ver, mas só para uma. Isso aqui é uma barriga tanquinho, tá, pessoal? Não sei se dá para todo mundo ver. Para você andar e poder ser aceito no meio de Balneário Camboriú, você tem que ter essa barriguinha tanquinho. Vai lá. Senão você não está apto a participar do grupo X. Mulheres, para que vocês possam usar a roupa X, tem que pesar 33,5 kg. Vamos dar uma lambuja, 500 gramas aí. É impossível, né? A mulher ter esse peso e continuar viva. Mas não tem problema, pode morrer à vontade, não falta estoque. Mas faça, fique assim. Criancinha de 16 anos, para você ser feliz, você precisa ter muito dinheiro. Você tem que ter Ferrari. Estou falando aqui Balneário, tá, gente? São Paulo é um pouco pior. Tem que ter Ferrari, barco de 6 milhões de reais. Tem que andar com a roupa X. Né? Precisa ser o melhor aluno na faculdade. Vai ter que fazer pós, vai ter que fazer mestrado, vai ter que ser diretor de banco. Pô, o cara falou, peraí, eu acabei de chegar aqui no planeta. Dá um tempo, né? Quando a gente chega nesse planeta aqui, primeiro, né, nasceu já tomou 2 tapinhas, né? Tipo, bem-vindo ao planeta Terra. Né? É isso. Chora aí. Chora, se não chorar vai para UTI, já vai ter o castigo. Né?
Você entender que o sistema, ele sempre vai jogar um monte de coisa em cima da gente. Você precisa, você precisa, você precisa. Porque se você atender toda essa lista aqui, ó, então quem sabe você vai poder ser feliz. Sempre projetando a felicidade no futuro. Né? Quando você ter esse carro, você vai ser feliz. Ah, tá bom. Aí ele vai lá. Compra o carro. Dura uma semana. Mas não tem problema, a mente é rápida. Ela já vai te... Não, é que esse carro aqui... Não, tem que ser aferrado. Ah, então tá, eu vou. Ou seja, o agora dessa pessoa é uma droga. Mas ele tem a esperança de que, quando ele atingir o objeto de desejo dele, então a tal felicidade que a Globo fala vai chegar para ele. E vai correndo, né? Corre. Para ter o corpo perfeito, para ter a barriguinha tanquinho, para ter as Lamborghinis. E vai. Esquece a espiritualidade. O negócio é... A Globo falou que a felicidade está aqui. Porque é inerente a qualquer ser humano. O ser humano ele sempre vai procurar a felicidade. Só que todo o sistema que nós estamos inseridos faz com que eu procure a felicidade no mundo externo. Esquece isso aqui é um sonho. Não existe mundo externo, está tudo aqui. Curioso, né? Todo esse sistema nos empurrar para fora. Aí vem as religiões e falam assim: você tem um destino pré-determinado por Deus, eu, padre, monge, pastor, sei o que Deus quer. Então faça o que eu digo, pague o dízimo e tudo vai dar certo. Né? Você precisa estar consciente que tem um povo aí que conhece tudo de psicologia, de sociologia. Eles existem de fato. Né? E eles conhecem tudo da mente humana. Todo o sistema de mídia pertence a esses caras. Infelizmente as religiões também. Sistema de medicina, sistema de educação. Eles vendem para você aquilo que eles querem. E qualquer ser humano está sendo impulsionado por 3 tipos de crenças. Medos. É o medo de não conseguir aquilo que se quer. É o medo de não ser feliz. É o medo de que o mundo é uma guerra. E é isso que se vende pra gente, né? Através da televisão. E se eu acredito que a vida é uma guerra, o que eu vou ter da vida? Guerra. Né? Ter medo, ganância, tenha coisas materiais, então você vai ser feliz. Tenha muito dinheiro, então você vai ser feliz. A gente acredita, né? Vai fazer qualquer coisa para ter. E culpas. Tem uma religião aí que faz os seus fiéis falarem assim: minha culpa é minha máxima culpa. Não tem? Olha o comando que esse ser está dando. Você acha que alguém que traz consigo crenças de culpas, será possível que essa pessoa vai conseguir alguma coisa na vida dela? Se a pessoa não se sente merecedora, ela pode falar o que ela quiser. Eu quero muito emprego, eu quero muito emprego. Se no fundo ela não se sente merecedora disso, ela não se sente merecedora daquilo que é bom, ela nunca vai ter nada. Essa crença de culpa, ela é um problema, porque a crença de culpa ela remete automaticamente à pior delas, que o sofrimento é divino. Né? Que no nosso inconsciente está uma mensagem assim: sofra muito, ou seja, bata a tua cota de sofrimento, e então a misericórdia divina vai descer sobre você. E não, o sofrimento não é divino. Não existe nenhum Jesus, nenhum Buda, nenhum Deus querendo que você sofra. Antes de começar essa palestra, a gente estava falando sobre o Sublime Peregrino, que é o livro de Ramatiz, que é o que originou o nome
da casa. Eu acho esse livro maravilhoso porque conta, dramatiza uma consciência extremamente evoluída que acessou o registro acástico, né, do Mestre Jesus para poder psicografar esse livro. O maior sofrimento que Jesus teve não foram esses 33 anos que ele viveu aqui, né? O amor desse ser por nós é tão grande que ele passou 1000 anos, porque imagina o padrão vibratório de um avatar como esse. Está lá na 21ª dimensão, nós estamos na 3ª. E não tem privilégios. Ele é o Filho querido de Deus. Todo mundo tem que passar pelo mesmo processo. Para ele poder encarnar aqui, ele teve que passar por um processo de densidade energética. Porque para entrar num vaso terreno como esse, ele tinha que baixar muito a vibração dele. Senão não há corpo que aguenta, né? Chegou, explode o corpo, explode o planeta junto, né? De tanta luz. Imagina quanto de ataque ele não sofreu no plano espiritual. Acho que os nossos amigos que estão aí na porta, né? Acho que eles... Jesus está vindo aí, vamos oferecer um cafezinho para ele. Recebeu todo tipo de ataque. Levou 1000 anos para conseguir baixar seu padrão vibratório para poder encarnar. Para poder falar que nós somos deuses. Para poder falar de amor. E ele foi feliz na vida dele. E ele precisava ser crucificado. Porque se não tivesse sido crucificado, não ia nem ser lembrado. Um ladrãozinho aí que teve... O imperador teve compaixão dele, não matou. Ia cair no esquecimento. Então ele precisava realmente ser crucificado. E para ele isso foi uma libertação. Claro que deve ter doído, né? Mas foi uma libertação. Agora, eu acho curioso que fica se vibrando o quê? Na imagem dele estatelado na cruz. Pois é. Eu acho que ele passou tanta mensagem de amor, de felicidade, de paz, né? E aí, algumas religiões vêm e focam muito nesse ponto. Ele morreu por nós. A bem, na verdade, é que a gente acaba sentindo culpa. Da mesma forma, Adão e Eva, né? Eu acho que Adão e Eva é o maior exemplo do poder de uma crença. É uma historinha boba até, né, gente? Assim, Adão e Eva. Ninguém fala. Hoje em dia já não se acredita tanto nisso, né? Mas basta ver como as mulheres são tratadas até hoje. Não muito longe daqui, ainda se mata com pedrada. Eva foi aquela usada pelo diabo para tentar Adão. E o Adão bobo que fez, né? Então a gente traz com a gente essa culpa de que alguma coisa deu errado, perdemos nossa divindade. Tudo bobagem. Todos nós somos seres divinos e todos nós somos merecedores de tudo aquilo que é bom. E os nossos mentores, os nossos guias, o Mestre Jesus, tudo que eles falam é: reconheça o Deus que está dentro de você. O assunto crença, ele é enorme. Eu me coloco à disposição para voltar aqui quando vocês quiserem, né? Só queria finalizar contando uma historinha. Um mestre sufi, é uma história oriental, tá? Ele estava caminhando com seu discípulo e o discípulo era responsável pelo camelo que os acompanhava. Então eles andaram o dia todo e ao final do dia eles entraram num vilarejo para descansar. Esse povo acorda cedo, bem cedo, então, né? Eu vou descansar, você faça os seus afazeres, e então você pode descansar também, e amanhã, às 6 horas da manhã, nós continuamos a nossa viagem. E o discípulo falou: tudo bem, ok, boa noite. E o discípulo
deixou o camelo e foi dormir. Não amarrou o camelo. No dia seguinte, o mestre acordou e viu que o camelo não estava lá. O camelo tinha saído. E ele perguntou para o seu discípulo: onde está o camelo? E o discípulo falou assim: vá perguntar para Deus. Porque eu rezei. Não foi uma vez, foram 3 vezes, portanto não tinha como ele não entender. E eu falei para ele tomar conta do camelo. E eu estava muito cansado e eu não amarrei o camelo. E não adianta eu me olhar com essa cara de raiva, porque eu fiz exatamente o que o Senhor me ensinou. O Senhor me ensinou a ter fé. Então o mestre olhou para ele e falou: isso, eu te ensinei a ter fé, mas amarre o camelo. Porque se Deus quer amarrar o teu camelo, Ele precisa das suas mãos para amarrar o camelo. Ele não tem outras mãos para fazer isso. E o camelo é seu, né? Portanto, tenha fé, reze, peça, mas amarre o camelo. Faça a tua parte para que eu possa fazer a minha. Exatamente. E o mestre ainda complementa. Temos 2 tipos de homens: aquele que reza e não amarra o camelo, e aquele que amarra o camelo e não reza. E precisa criar um terceiro tipo de homem: aquele que reza e amarra o camelo, aquele que faça aquilo que é humanamente possível. E então, se amarrar o camelo, rezar, entregar e confiar, eu fiz a minha parte, faça você a sua, e ainda assim roubarem o camelo, seja grato, porque então foi a vontade de Deus. Seria melhor continuar a viagem sem o camelo, mas amarre o camelo. Fazer aquilo que é humanamente possível, o melhor, seja o melhor que você pode, não para os outros, para você. Tenha certeza que você está fazendo o melhor. E entrega. Eu acho que isso é o que significa verdadeiramente a fé. Então, para realizar os nossos desejos, é importante a gente saber o que é que está motivando esse meu desejo. É amor ou é medo? Se for amor, você está alinhado com o seu contrato de arma. Tá? E vai ser assim. O que é por amor? Simplesmente você tem uma vontade. Você tem uma vontade de ser médico, por exemplo. Né? Mas é muito importante você falar: eu quero muito uma coisa. Se pergunte: por que você quer? A resposta vai cuspir, porque não existe pergunta sem resposta. Todas as respostas já estão dentro da gente, só está esperando a pergunta. Eu quero isso porque isso vai me fazer bem. Eu quero isso porque isso vai me facilitar entrar naquele grupo, e etc, etc, etc. É avaliar, né? O que está por trás de cada um dos nossos desejos? Amor ou medo? Se for amor, ok. Se for medo, não vai dar certo. Em algum momento isso vai dar errado. É a gente colocar sempre na cabeça que o universo não fala português, francês nem alemão. É código vibracional. É aquilo que eu estou emanando para ele. Então, ele vai devolver para a gente. Beleza, gente? Valeu, eu agradeço aí a presença de todos. Foi um prazer falar aqui para vocês. Obrigado.